aqui? Nós estamos arrumando aqui, pessoal. Aguenta aí. Aí, deixa eu abrir mais isso aqui. Essa luz aqui. Esse ventilador aqui, ó. Vai sair da luz. O senhor quer vir mais pra cá? Mais lateral aqui? Vê se dá pra chegar um pouquinho mais pra cá. Mais pra cá? Espera aí. Aí só vira ele um pouquinho aqui. Eu vou pôr ele um pouquinho assim também. Pra onde? Um pé aqui, chega aqui, pé. Aqui. Aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Graça e paz a todos. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo. Pastor Eduardo Reis, pastor Ronaldo Borges. Primeira coisa que nós temos que falar para vocês é o seguinte. Em breve nós vamos soltar a data, né, da primeira e maior imersão de treinamento bíblico do Brasil, com aulas sobre escatologia, sobre a graça, sobre vida espiritual e crescimento de igreja. Vai ser a maior escola, tá? A maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil. Porém, nós não vamos só te ensinar sobre a escatologia. Não é essa a proposta, né, pastor? Não. A proposta é te ensinar como ensinar escatologia. E nós vamos te diplomar, te certificar e te credenciar para que você possa ensinar outras pessoas. Então, você não pode ficar de fora dessa oportunidade. É uma oportunidade única, é uma oportunidade ímpar. E nós estamos aqui trabalhando para ainda essa semana. A gente está com a data fechada e já soltar para você a data para você marcar o dia certinho aí no seu calendário e já soltar a divulgação sobre isso, tá bom? Vou dar aqui outro recado. Segunda-feira, eu, pastor Ronaldo Borges, vamos estar juntos com o Vitor Azevedo, tá? Para quem não conhece o Vitor Azevedo, é um jovem pastor, né? Ali de São Paulo, a cidade dele lá como é que é o nome? São Caetano do Sul, e o Vitor está com uma igreja lá há um ano e pouco, reunindo 1.500 pessoas, pregando uma mensagem de forma muito livre, falando sobre a graça de Deus. Nós também, eu e o pastor Ronaldo Borges, vamos fazer uma mesa lá na Escola do Reino, vamos abrir a Bíblia, vamos colocar o telão e Palavra de Deus, vamos falar sobre a graça de Deus. Então nós vamos preparar para você a melhor aula sobre a graça que você já viu na sua vida. Presta atenção, nos próximos anos, né, pastor Ronaldo? A igreja brasileira só vai falar de graça, não é isso? Exatamente. É isso. Deus está movendo algo, né, em direção a isso. Creio que é um tempo de restauração para a igreja também. E a igreja brasileira está passando por um momento de transformação. Como já passou por vários momentos de transformação. E de transição também. E de transição. E de transição de mensagem. Eu percebo que de tempo em tempo Deus coloca algo em evidência. Não que uma coisa anule outra ou que uma mensagem é contrária à outra, mas Deus traz uma mensagem em evidência. E creio e tenho visto isso por onde tenho passado também, os pastores que conheço, os ensinadores que conheço, eu vejo Deus movendo em direção a essa mensagem, o Evangelho da Graça. Então, creio que será um tempo poderoso de transformação, um tempo de antecipação. Eu tenho percebido que fazem anos que nós falamos sobre o reino de Deus e, infelizmente, alguns pastores e igrejas estão ouvindo agora falar do reino. Seja, e nem é do reino como deve se ouvir, né? E nem é do reino como deve se ouvir, né? Na verdade, eles falam do reino como uma unidade de pastores ou de cristãos. Exato. E não do governo de Cristo e dos seus vencedores, né? É porque tem uns que se antecipam àquilo que Deus está querendo fazer e outros que se atrasam.
Então não seja você aquele que se atrasa, seja você aquele que se antecipa. Creio nisso. Pastor, nós recebemos uma crítica ontem, na nossa live, Sim. de que não haveria, porque ontem não foi esse o assunto, né? O assunto era outro, mas que não haveria na nossa fala nenhuma base bíblica que provasse que haveria um rapto antes do arrebatamento. Sim. Nós já demos essa aula, mas eu Sim. penso que o cidadão não deve ter assistido. Com certeza. E aí, mas ainda há muita dúvida sobre esse rapto e arrebatamento. Eu não sei o que o senhor preparou para hoje, mas se no final o senhor puder dar uma pinceladinha nessa diferença com os textos assim, ó, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui. Sim. Seria bom. Se o senhor achar que é muito também, porque você tem outra coisa para falar, Sim. a gente pode deixar para outro dia, porque o irmão espere, né? Eu entendo que ele precisa esperar, já que ele passou tantos anos assim estudando, igual ele disse, e nunca viu, né? Foi muitos anos estudando que não tem base bíblica para afirmar o que nós afirmamos ontem. Mas porque ontem a aula não era disso, porque na outra aula o senhor provou biblicamente de maneira muito transparente, muito clara, muito... né? Exatamente. Mas isso é comum, né? E comum e natural também. As pessoas, as pessoas que ensinam Bíblia, né? Como nós estávamos conversando agora há pouco, cada um ensina a Bíblia a partir do seu ponto de vista, né? Aquilo que entende, aquilo que lê, entendeu é o que ensina. A maneira que ele compreende. Claro. E eu compreendo que... E as pessoas podem compreender diferente, né? Não tem problema. O que não quer dizer que está certa também. Exato, elas, né? Não. Porque às vezes o cara fala assim, eu discordo, e acho que discordar já faz dele estar certo. E às vezes tem que abrir a Bíblia e mostrar, né? Uma coisa que eu me atentei há uns anos para cá, Sim. é que a maior parte das coisas que eu discordava por opinião própria e não porque eu tinha um texto contrário àquilo. Então, eu não concordo, tá? Qual é a base que você tem para dizer que não concorda? Não tem base, eu só... concordo. Não concordo. Então, aí não dá certo. Mas nós podemos falar sobre isso. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, pastor. Aqui quem está nos assistindo... Sim. Vai ter que participar também. Claro. De tudo que eles ouvem, eles retêm 5%. Tudo que eles ouvem e anotam, eles podem reter entre 5% e 30%. Tudo que eles ouvem, anotam e depois faz uma tarefa, eles podem reter até 100%. Sim. Então, presta atenção. Quem está assistindo vai participar conosco da aula como? Ele vai escrever nos comentários todos os versículos que nós citarmos aqui. Porque essa live vai ficar gravada e amanhã não vai aparecer um cara dizendo ele não tem base bíblica. Vai estar os versículos tudo anotado ali, que aí se o santo quiser, ele só vai lá revendo. Claro. Então, todos os textos que nós falarmos aqui, a sua parte vai ser digitar o texto aí, tá bom? Se você conseguir copiar o texto e colar o texto inteiro aí, melhor ainda. Senão você coloca só o endereço, amém? Ok. Eu quero saber se vocês estão de acordo. O senhor está no Wi-Fi? Eu estou no Wi-Fi. Eu estou no meu... O senhor quer colocar no Wi-Fi? Depende deles. Tá bom ou tá ruim para vocês, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão compreendendo bem? Tem sempre um delay, né? Quando a internet está ruim, o delay é maior. Tem gente lá no Paraguai nos ouvindo. Paraguai. Oscar Deus Fernandes. abençoe o Paraguai. Eu amo essa nação. Pensa numa nação abençoada, pastor. Nós temos que ir lá visitar o pastor Emílio Abreu. Verdade. Vocês lá comigo para a gente estar com o pastor Emílio. Agora em julho, o pastor Emílio tem um congresso grande lá. Se eu quiser, não podemos ir lá. Vamos lá, sim. Vamos lá. Amém? Amém? Áudio muito bom. Então você tem que ir colocando aí o texto. E se vocês não colocarem, nós vamos parar de dar aula. Está combinado ou não está combinado? E vocês aí, está combinado ou não está combinado? Vamos lá. Pastor, em que texto nós vamos começar? Vamos começar em Mateus 24. Mateus 24, você marca texto? Você tem de cera? Eu tenho. Deixa a Fê vir com o cafezinho, eu peço ela pegar para nós. Mateus 24. Mateus 24. Isso é uma benção. Eu vou até marcar tudo para eu ter marcadinho.
Eu lembro a primeira vez que o senhor me falou dessa possibilidade aí. De um pessoal que ia pro trono. Eu não quis nem ouvir. Não quis nem ouvir, né? Esse é o problema de quem ensina a Bíblia, pastor. Não quer ouvir. Ele tem muita dificuldade pro novo. Exatamente. A gente começa a ensinar a Bíblia e a gente se fecha pro novo. Certo? Certo. E geralmente a gente só quer ouvir o novo de alguém que é maior que a gente. Nunca... Alguém que a gente considera que é igual a gente ou menor que a gente não quer ouvir nada deles. Verdade. Então, qual foi um dos pré-requisitos para eu me enriquecer biblicamente? Foi eu começar a ouvir os meus alunos. Entende? Sim. O senhor dá aula, você vai convir comigo, que a gente aprende muito com eles. Com certeza. Entendeu? A gente aprende muito com os nossos alunos. Então, não menospreze o ensino, irmão, independente de quem vem. Quer dizer, se não for o pastor, presidente da igreja dele ensinando... Ele não quer. Ele não serve. Mateus 24, quanto, pastor? 32. Vamos começar. Mateus 24, 32. Mateus 24, 32. Exortação à vigilância. Exato. Vou pôr isso aqui mais para cá, pastor. Amém. Porque a luz está ficando ruim lá atrás. Isso. Vamos lá. Exortação à vigilância. Exortação à vigilância. Mateus 24, 32. Esse é o texto inicial. Texto inicial. Mateus 24, 32. Vamos lá? E depois você vai conectando para onde você quer ir. Em Mateus 24, 32, quando o pastor disser outro texto, você vem aqui em Mateus 24, 32 e você marca para onde você tem que ir, para você não se perder depois, para você conseguir refazer esse caminho e ensinar isso para todo mundo. Será que eles entenderam o que eu falei, gente? Dá um exemplo aí para eles. Mostra aqui para eles uma marcação. Uma marcação. Por exemplo, aqui de Mateus 24, 13, que o texto diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho uma marcação para Gálatas 5,4. Então daqui eu vou para Gálatas 5,4. Vira aí para eles. Virar para eles verem? Ó, acho que não vai dar para ver, vai? Vai. Ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Marcação do texto? Aqui, ó. Aí você escreve para onde você tem que ir. Aí, para onde você tem que ir. Aí lá em Gálatas 5,4, um exemplo, não é para você escrever Gálatas não. Aí você escreve para onde vai depois. E assim você vai fazendo. Quando você tiver que ensinar isso de novo, você só volta no primeiro texto. Mateus 24, 32. Dali você vai fazer todo o caminho você de já novo. sabe para onde você tem que ir. Essa é uma dica para você que estuda preciosa, a Bíblia. Preciosa. É uma dica para você. Que aí você não vai precisar mais fazer esboço, tem que levar aquele papelzinho, que você pode perder aquele papelzinho, que acabar a pregação, né? Porque o cara perde o papel, acabou a pregação. Que se der um ventilador soprar... Você faz o caminho na Bíblia. Exatamente. Você vai de um versículo para o outro. O seu esboço é a própria Bíblia. Exatamente. Vamos lá então, Mateus 24, 32. Mateus 24, 32 diz assim a palavra. Certo. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Já expliquei sobre isso, né? Que a figueira... De novo. Vai ter que explicar de novo? Vai. A figueira, irmãos, do meu ponto de vista, né, da forma que eu compreendo, não tá falando de Israel. Que é o que normalmente todo mundo diz. É o que diz. normalmente se diz. O que Jesus está dizendo aqui, ele está explicando como é que vamos saber os tempos. Né? Como é que vamos saber dos tempos? Como? De que forma? Da mesma forma que você sabe que está perto o verão, você também vai saber que ele está perto. E como é que eu sei que está perto o verão? Eu sei que está perto o verão quando a figueira floresce. Então, se você mora em Israel, você vai ver que lá predomina duas estações: inverno e verão. Exato. Ou é inverno ou é verão. Então, eu tô no inverno. Qual que é a característica do inverno? As folhas das árvores caem, principalmente das figueiras. Elas ficam como se tivessem morrido, sem folha nenhuma, totalmente sem folha. Tá, e como é que eu sei que o verão está chegando? É porque começa a brotar. Então, para quem mora em Israel, para quem mora naquelas regiões lá, a figueira dá sinal de quando vem, não só a figueira, mas todas as árvores dão sinal de como vem o verão. Porque, olha o que acontece. Então, eles vão dizer que essa figueira é Israel. Tá, aqui em Mateus fica tudo certinho. E quando você vai ler o mesmo texto em Lucas?
O que acontece? Porque lá não fala só da figueira. Fala da figueira e as demais árvores. Vamos ver lá? Vamos ver lá. Lucas. Lucas quanto? Não perde o Mateus, não. Nós vamos voltar aqui para o Mateus, né, pastor? Vamos voltar para o Mateus. Lucas, capítulo de número 22, se eu não estiver enganado. Lucas 22. Já vou achar aqui. Procura, não tem problema. Não é 22. Vou achar aqui. Tá. Lucas 21. Lucas 21. É. Lucas capítulo 21. Anota aí o texto aí no comentário. Lucas 21 o quê, pastor? 21 a partir do 25. 21 a partir do 25, certo? É a mesma passagem, é o mesmo texto, mas com mais... Como Lucas é um pesquisador, tem mais detalhes aqui, né? Uhum. Ele diz assim, ó. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Uau! E na terra, angústia das nações, em perplexidades... Pelo bramido do mar das ondas. As coisas que vão acontecer. De tsunamis. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Certo. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, ele fez um resumo de tudo que vai acontecer até a volta de Jesus. Quando começar a acontecer essas coisas, que são os princípios das dores, então você sabe que o Filho de Deus está próximo para vir, a sua redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as demais árvores. Então, se a figueira é Israel, o que são as demais árvores? Uau! Ficou bom. Qual que é a explicação? Agora, olha só. Disse-lhes, pois, uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebento, quando brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Quando perto do verão, elas brotam. E aí, eu não preciso que ninguém me fale que o verão está perto. Certo. Por mim mesmo, eu olho para as árvores e para a figueira e para as árvores, eu olho e falo assim, ó, tá perto do verão. Como é que você sabe disso? Tá brotando rebento. Olha o 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? Todas essas que foram descritas aí. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, bramido do mar. Perplexidade dos homens. A expectação das coisas que hão de acontecer com o mundo. Exato. Quando as virtudes dos céus forem abaladas. Então, penso eu que a figueira é um exemplo de como saber que o Filho do Homem está perto e não de fato uma profecia acerca de Israel. E como saber que o Filho do Homem está perto de vir às nuvens. As nuvens, o final de tudo. Final dos 7 anos. Final de tudo. Exatamente. Conseguiu entender, pastor? Sabe que eles entenderam ou não? Ficou claro. Presta atenção, né? O pastor Eduardo está me ensinando a falar com os irmãos. Então, eu vou falar do jeito que ele me ensinou. Esse é meu ponto de vista, amém, irmãos? Pastor, eu creio que a figueira é Israel. Amém. Amém, não tem problema. Só que se você crer assim, você tem que fechar a sua teologia, né? Você vai ter que explicar o que é as demais árvores. Você tem que fechar a teologia, porque o segredo do texto bíblico é que você, além de ter coerência, você precisa fechar a ideia. Exato. E às vezes, você crendo assim, não, para mim a figueira é Israel. Lá na frente você não consegue fechar o pensamento. Exato. Então, isso você tem que lembrar sempre disso. Eu preciso fechar o pensamento. Todo, a ideia teológica toda tem que ser fechada. Exato. Não pode ficar nada aberto, né? Então, voltamos lá para o 22, para o 24, 32, né? 24, 32 de Mateus. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 24, 32. Agora você já sabe que a figueira não é Israel. A figueira só é um exemplo, não é isso, pastor? Exato. De que o verão está chegando. Não só a figueira, mas como também todas as demais árvores. Sim. Quando começam a brotar, você sabe que está perto do verão. Quando você vê os sinais. Quando você vê os sinais, você sabe que está perto do Filho do Homem vir sobre as nuvens. Exato. Ou seja, a figueira anuncia o verão. Os sinais anunciam o Filho de Deus.
Porque eles pensavam que a figueira anunciava o Filho de Deus, né? Então, vamos de novo? Mas o texto não diz isso, A figueira anuncia o verão. Exato. Os sinais anunciam o Filho de Deus. Vamos descrever isso aí? A figueira anuncia o verão. Os sinais anunciam o Filho de Deus. Exatamente. Porque outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que Jesus muitas vezes confrontou os fariseus e o povo da época, dizendo assim, vocês sabem ver os sinais. Porque eles pediram, né, a Jesus um sinal. Certo. Aí Jesus falou assim, vocês sabem ver os sinais. Por que vocês estão pedindo outro sinal? Você sabe quando o céu está rubro? Exatamente. É porque vai chover. Ou seja, vocês olhando, vocês conseguem ver. Essa é a ideia. Vamos lá, então? Bora. Os irmãos fazem pergunta, mas aí se eu for responder daí eu não vou aqui. Vamos lá, vou na minha linha aqui. Vamos lá. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá claro. Claro. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Certo. Isso não parece meio contraditório? Sim, totalmente. Porque ele disse, quando você vir o sinal, você vai saber que está perto. Exato. Mas o dia ninguém sabe. Ninguém sabe, só o Pai. Por quê? Por quê? Porque aqui tem outro ponto, né? Uma grande briga teológica. Eu tenho defendido essa ideia já há tempo. Certo. Né? Mas assim, infelizmente hoje a minha voz é meio que uma voz no meio de uma multidão de vozes, né? O senhor sabia que é difícil o senhor ensinar algo novo? Eu tenho certeza. Porque a impressão que dá... O meu ministério foi estabelecido em cima disso. E eu sempre fui rejeitado por líderes, diga-se de passagem, quase sempre pelo líder e nunca pelo povo. O povo só começa a rejeição depois de ser influenciado pelos líderes, mas porque eu ensinava coisas que para eles eram novas, para mim já não eram tão novas. A impressão que dá é que é para as pessoas e para os líderes, muitas vezes, o certo é o que veio primeiro. A igreja trabalha assim, né? Entendeu? O que veio primeiro é certo. Então, quando você vai ensinar algo, ó o argumento. Eu nunca ouvi isso. Mas isso define a religião. Você sabe como que eu defino a religião? Sim. A religião, para mim, é o seguinte, ó. É a repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Meu Deus. Isso é forte, hein, pastor? Isso é religião. Só fala de novo isso aí. Fala de novo religião isso aí. É a repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Por exemplo, quando eu era muito religioso, antigamente, eu segurava uma vela. Sim. Com um papel assim, que era para não cair a cera. A cera na mão? Na minha mão, né? Como é que chama aquilo ali? Que faz a vela? Esqueci o nome daquilo. Mas eu segurava e ia junto com muitos homens. Sim. Em fila, atrás de uma imagem de escultura. Sim. A gente repetia esse processo todos os anos. Sim. Ele nunca dava nada, nenhum resultado. Mas como quando eu cheguei já era assim... Então vamos fazer. Exato. Entende? Parafina. Parafina. Então, é isso. Religião é isso. A repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Então, essa sensação que o senhor tem, de que parece que para eles o certo é o que chegou primeiro, se chama religião. Nós estamos falando de homens religiosos. Eu penso que o problema maior, pastor, é que quando você chega com algo novo, numa estrutura velha, segundo Jesus, certo, você vai causar um estrago maior. Porque ele disse assim, ó, você não pode pôr um remendo novo, certo, num tecido velho. É melhor... Vai perder os dois. Vai perder o remendo, vai perder o tecido. Como o odre, né? Como o odre. E você também não pode pôr vinho novo em odre velho. Em odre velho. Você perde o vinho e o odre. O vinho e o odre. Porque aquele couro, na hora que o vinho fermentar, vai rasgar. Vai rasgar e vai perder os dois. Então, existe uma necessidade de renovação de mente. Mas em que sentido? Antes de renovar a mente com a palavra, no sentido literal, de você ler, entender os textos e ter algo novo, você precisa renovar a mente para receber a palavra. Ok. Entendendo que
o que Deus tem reservado para nós é justamente algo novo. E que Deus é inesgotável. Outro dia eu ouvi um pastor refutando a mim e o senhor, que não queria que o povo dele nos ouvisse, certo. E o argumento dele foi assim, ó, eu não estou falando mal de ninguém, nem contra ninguém, mas olha o argumento do pastor. Ele falou assim: se isso aí que eles pregam fosse verdade, o Silas Malafaia já estaria falando. É claro, qual que é o argumento dele? O Silas Malafaia prega o evangelho há 40 anos. Então, ou seja... Não é argumento, para. Hã? Isso não é argumento. Não é argumento, santo. Não é argumento. Não é argumento? Não, é. Isso é o quê? Desculpa. Desculpa. O nome disso é desculpa, porque ele não tem coragem de encarar a verdade do texto. Porque não é um argumento. Não é. Quer dizer, então, que se o Malafaia não falar, é mentira. Porque ele fala assim... E tem muita coisa que ele ensina na igreja dele que o Malafaia não fala. E aí, o que ele vai fazer com isso? Vai parar de falar? Não é argumento. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. Vamos lá. Verso de número 37, que é o que nos interessa para aquilo que a gente vai falar hoje. Diz assim: e como foi eu não falei porque que ele não sabia, né? Não falou. Porque eu falei. É importante falar. E eu Vamos falei ler de novo 36. 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Do céu, tem anjo de outro lugar? Mas unicamente meu Pai. Tem. Mas não vamos falar para ele, não vai passar mal. E o céu aqui é no singular, né? Essa parte é importante. Mas observe, por que Jesus não sabe? É simples, porque Jesus se fez homem. O que as pessoas tendem a dizer que não, porque elas dizem assim, pastor. Sim, pode falar. Que Jesus essa que vai vir agora vai quebrar todo o seu sentimento religioso. Ou você vai abandonar a religião e vai passar a ser crente na Bíblia, ou você vai morrer, passar mal agora e vai sair dessa live. Meu Deus! Vai lá, pastor, fala. Eles dizem assim: Jesus é 100% homem e 100% Deus. Certo. Só que 100% mais 100% dá 200%. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o correto seria... Ou ele é homem ou ele é Deus. O que eles queriam dizer é o seguinte: eles queriam dizer assim, ó, Jesus é 50% homem e 50% Deus. Mas como eles não podem falar? Não podem falar isso, porque daí ficaria muito ruim. Então, eles vão usar argumento. Ele é 100% homem, ou seja, 100% quer dizer total. Total. Então, ele é totalmente homem e, ao mesmo tempo, totalmente Deus. Isso entra na sua cabeça, irmão? É difícil. Como? Porque se ele é Deus... a vida inteira, a gente aceita, mas não pensa. Porque se ele é Deus, ele não pode ser homem. Se ele é homem, ele não pode ser Deus. Como é que o senhor resolve essa questão? É simples. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é homem. 100% homem. Completamente homem. E por que completamente homem? Porque a missão, né, de desfazer todo o mal entendido do Éden cabe ao homem. É o que diz a Bíblia. Né? A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem o pecado vai sair. A Bíblia diz... não diz por um Deus, né? Por um Deus. A Bíblia também diz que por um homem a morte entrou no mundo e por um homem tem que vir a ressurreição. É o que diz o texto. Então observe. E a Bíblia vai dizer também que Jesus Cristo, ele se desfez completamente, ele esvaziou-se a si mesmo, né, tomando a forma de servo e forma de homem. Então observe. O Jesus é homem. Ele venceu como um homem, para devolver o homem ao estado original. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Então, Jesus Cristo... Ninguém pode vir ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo, o homem. O Jesus Cristo, o homem, exatamente. Então, é óbvio, ele está na terra, ele não sabe, ele é um homem. E aí, isso aqui... pastor, mas o que isso tem a ver? Presta atenção. É por isso que as igrejas andam tão mirradas. Por quê? É por causa dessa informação errada. Porque quando você lê o texto de João,
onde Jesus Cristo diz que você faria as obras que ele fez e faria ainda maiores, Você não acredita que você é capaz porque você não é Deus. porque você fala assim, não, ele podia fazer, ele era Deus, eu não sou. E ele não fez como Deus fez, como um homem. Ele fez como um homem. Por isso que ele afirmou, o que eu faço você vai fazer também, porque eu também sou homem como você. E você vai fazer coisas maiores, certo? Claro. E aonde fica a divindade do Cristo? A divindade do Cristo ela vai ficar antes da encarnação. E volta para ele. Ele vai dizer, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Então, antes da encarnação. Então, quando ele diz que se esvaziou da sua divindade, isso não é uma linguagem, um eufemismo, Não. uma linguagem para suavizar a expressão. Ele esvaziou mesmo. Ele tomou forma humana, ele é homem. Ele tomou forma de servo. Exatamente. Porque, presta atenção, você sabe por que as pessoas não valorizam muito a obra de Jesus? Justamente porque elas acham que ele venceu como Deus. E aí, como Deus, fica fácil, né? Uau! Mas o que as pessoas não entendem é que, como um homem, quando ele encarnou, quando ele veio à Terra como um homem, acredite, tudo estava em jogo ali. Tudo podia ser colocado a perder. Tudo, porque ele é um homem. Quando o texto vai dizer... E ele é tão homem que ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Claro. Manifestou a vontade humana dele. A vontade humana dele. Exatamente. Não era a vontade de Deus. Lá em Hebreus, quando Deus vai falar que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, certo. Ele vai dizer assim, que nós não temos o que temer, porque nós temos um sumo sacerdote que, igual nós, em tudo foi provado. Igual a nós. Igualzinho. Era homem. Em tudo foi provado. No entanto... Então ele não foi 100% homem, 100% Deus? Não. Quando ele foi homem, ele não era Deus? Não. Ele era homem? Homem. E quando ele foi Deus, ele não era homem. Ele era Deus. É porque 100% e 100% não dá, irmão. Você vai ter que arrumar outra explicação. Porque, presta atenção, o que é 100% para você? Totalidade. Totalidade. Como é que tem duas totalidades? Então não é 100%, é 50 e 50. Meio a meio. Uhum. Mas não dá. Então presta atenção. Jesus veio como um homem. Entenda isso. Deus se fez homem e habitou entre nós. Verdade. O verbo se fez carne, osso, e habitou entre nós. É isso. E foi assim que ele venceu o diabo, e foi assim que ele venceu o pecado, como homem. Olha a pergunta, ótima pergunta. Ótima pergunta ali do prejetor, como é que é? Preletor. Isso. Preletor. Se ele não era Deus quando estava encarnado, como ele fazia milagre? Olha, como um homem. Como um homem. Pelo Espírito Santo que estava nele. Ele nunca vai dizer que ele que vai fazer. Olha como é que ele diz. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Não, presta atenção. Ele é o segundo Adão? Aí não, gente. Não, ele não é. Não, presta atenção. Vamos, Bispo Santos, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Antes do senhor escrever essas coisas, vai lá e lê o texto, Bispo. Não existe segundo Adão. Existe primeiro Adão e o último Adão. Porque se tiver segundo, vai ter que ter um terceiro. O senhor entende? Então é o último Adão. Então assim, ouça primeiro, depois o senhor... Amém? Vai lá. É o último Adão, só para o senhor ficar ligado aí na sua... O senhor acaba falando, o que você sempre ouviu, mas a Bíblia não está escrito o segundo Adão, não. Você não vai achar isso na Bíblia. É o primeiro Adão e o último Adão. Adão foi o primeiro homem que foi formado sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e Jesus Cristo é o último homem que nasceu sem a necessidade da relação sexual de um homem e uma mulher. Amém? Fecha a conta, passa a régua, depois a gente conversa sobre isso. Agora deixa o pastor Borges ensinar. Vamos lá. Como é que ele fazia milagres? Presta atenção, aqui que está o Gaspar dizendo da igreja. Porque ele fazia milagres como eu e você fazemos milagre. Porque na verdade não somos nós que fazemos milagre. Quem opera os milagres é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Outra coisa mal resolvida na igreja, pastor. Verdade. Porque, presta atenção, as pessoas confundem. Eu acho que não sei se eu já falei isso para o senhor. Mas o senhor lembra o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou e ele apareceu
para os discípulos, quando ele atravessa a parede lá, ou a porta, não sei por onde ele passou, ele entra e chega Pai seja convosco. Sim. E eles estão reunidos, o que ele fez? Sim. Ele sopra e diz o quê? Receba o Espírito. Receba o Espírito Santo. Exato. Exato. Ele soprou o Espírito. Aí depois ele fala algo para eles, sabe o que ele diz para eles? Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Do Espírito Santo. Uau. Por quê? Porque presta atenção, as pessoas não sabem disso, mas você precisa saber disso. Como é que ele sopra o Espírito? Se ele soprou o Espírito, diz receber, os caras receberam o Espírito. Exato. Mas ele diz assim, agora vocês fiquem em Jerusalém até receber o Espírito. Isso aí. Qual que é a diferença? É porque, presta atenção, ali, quando ele sopra, eles recebem um Espírito dentro. Esse Espírito dentro é o selo da salvação. Até aquele momento ninguém tinha sido salvo. Ele tinha sobre. Alguns homens tinham sobre, mas... No caso de João Batista, ele tinha sobre. Sobre. João Batista tinha sobre, Davi tinha sobre, Moisés tinha sobre. Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés e dá para os 70. Gideão tinha sobre. Mas dentro é o selo. Dentro é o selo. Agora observe. E nós temos dentro e fora. Dentro e fora, e temos os dons e o fruto. Então a gente tem dentro, sobre e dons e frutos. Cada um para uma área específica, para um objetivo. Uau. Então, observe. O Espírito dentro é o selo da salvação, é o penhor. Você concorda comigo? Absolutamente. O Espírito sobre é o poder. É o poder para fazer a obra. Que é o que estava... Jesus falou isso lá em Isaías 61. Exatamente. O Espírito Santo está sobre mim. Ele nem falou dentro, né? Não. Ele leu como está no texto. Como está o texto. O Espírito Santo está sobre mim. E quando ele repete em Lucas, porque ele vai pegar o rolo do profeta Isaías, certo, e vai pregar. E ele vai ler o texto, né? E vai dizer, hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu esse texto. Qual é o texto? Ou seja, o Espírito já está sobre mim para eu fazer essas coisas. E ele me ungiu. A palavra ungir, ela é muito mal interpretada. Por quê? Porque as pessoas ungir o óleo e tal. Mas a palavra ungir significa capacitar. Unção é capacitação. Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Não é só jogar óleo. Não. É capacitar para fazer algo. Pelo que me capacitou para curar os enfermos, abrir os olhos aos cegos. Então, presta atenção. E por que nós vamos fazer milagres como os de Jesus e maiores que ele? Porque o mesmo Espírito que estava sobre o homem Jesus, ele disse assim, eu vou enviar sobre vocês. Pastor, então por que eu e você não fazemos as mesmas obras que Jesus? É simples, porque Jesus cria. E nós não temos dificuldade de crer. Nós temos dificuldade de crer que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim hoje. A gente tem dificuldade de acreditar que o poder está sobre nós. Exato. E nós confundimos, o que nós fazemos sempre? Nós achamos que qualquer milagre, cura ou algo que vai acontecer por nossa causa. Se eu orei muito, se eu jejuei muito, ou depende da oração que eu fiz por irmão, é assim que ele vai ser curado. Quando, na verdade... Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o Espírito de Deus que está sobre nós. Um detalhe, pastor, o Espírito sobre vem e vai. Assim como era no Antigo Testamento, não mudou. Quando o Senhor precisa fazer algo para Deus, ele vem. Quando termina, ele vai. Quando termina, ele vai. Vê se o senhor é que nem eu, presta atenção. Às vezes às vezes eu vou ler a Bíblia em casa ou fazer outra coisa assim, a impressão que eu tenho é que eu desaprendi tudo. Eu também. Mas quando estou diante de uma sala de aula, ou que alguém me faz uma pergunta... eu não preciso nem sequer olhar a Bíblia. Eu também não preciso nem sequer olhar. Vem tudo na hora. É o Espírito. É o Espírito, porque ele veio. É o que eu falei hoje para o senhor sentado lá no lanche, né? Sim. Nós temos que entender que o que nós temos é um dom. Exato. Tem gente que estuda muito, muito, muito mais do que nós dois. Com certeza. Como aquela pessoa que eu te disse, sim, que elogiou sua inteligência por ouvir a sua aula sobre escatologia. Sim. E aquele é um grande professor, um grande mestre que se esmera muito em estudar. Eu conheço aquele moço e sei do esforço dele para estudar. Para ele reconhecer isso, então, não é porque o senhor estuda muito, é porque você tem um dom. Tem um dom. Talvez se ele conversar comigo fora de eu ensinar, ele vai dizer assim. Não é possível que duas esse pessoas. Cara tem isso aí. Exatamente. Vai dizer assim, é duas pessoas diferentes. Por quê? Porque uma é o Ronaldo e o outro
O outro é o Ronaldo debaixo da unção de Deus, da capacitação de Deus para fazer aquilo que foi chamado. Especificamente, né? Não quer dizer que eu vou saber fazer tudo. Não, é uma coisa. É uma coisa. Então, olha o que Jesus disse. Mas recebereis o poder, o que há de vir sobre vós, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Certo. Então, o poder vem e me capacita para ser testemunha. E ele diz, não sai de Jerusalém, não ouse sair de Jerusalém. Por quê? Porque tentar fazer a obra de Deus sem a capacitação do Espírito sobre é perder tempo. De novo, tentar fazer a obra de Deus sem a capacitação do Espírito sobre é perder tempo. Porque Jesus proibiu eles de sair. E tem quem faça sem o Espírito sobre? Tem. Eles usam o quê? Eles usam a força do braço. Tudo que tem na mão. Tudo que tem na mão, a inteligência, né, o carisma, recurso financeiro. Tudo eles põem. Tudo eles colocam. Para tentar ser igual a esse Espírito sobre. E a Bíblia chama eles de uma coisa. De quê? Virgens loucas. Meu Deus. Aquelas 10 virgens. Exatamente. As 5 que eram loucas, é as que tentaram fazer sem azeite. Exato. Uau. Exato. O azeite é o símbolo da unção do Espírito. Eles tinham lâmpada. A lâmpada é o ministério. As 10 tinham lâmpada? As 10 tinham lâmpada. As 10 eram virgens? As 10 pegaram para ela um trabalho para fazer para Deus. Que ministério é trabalho. Ministério é trabalho. A lâmpada. Exato. Qual que é o problema? Que 5 delas pegaram esse trabalho sem o azeite. Sem azeite. Suficiente. E aí vai faltar azeite. Diga assim, qual que é o problema? Qual é o problema? Que quando acaba o azeite, eles querem azeite de graça. Aí elas disseram, vá ao vendedor e compre. Tem um preço. Tem um preço. Claro. Tem que ser provado e aprovado. Exato. Capacitado. Não dá para fazer que nem Simão, o curandeiro. Ele queria comprar a unção. Mas ele queria comprar com dinheiro. Com dinheiro. E a unção se compra com aprovação. Com aprovação e reconhecimento. Aprovação e reconhecimento. Exato. Fala mais. Porque a unção que você reconhece, você atrai. Por que nós fazemos os milagres ou deveríamos fazer os milagres que Jesus fez? Simples. Porque nós reconhecemos a unção. Reconhecemos que Ele é o Senhor. Reconhecemos que Ele é o Filho de Deus. E quando reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, vamos acabar nos tornando aquilo que Ele é. Uau. É forte. Eles não estão pegando. Será que eles estão pegando? É muito forte. Não, nós temos um exemplo claro. Eu nunca esqueço que você sempre contou aí da moto que você ofertou quando você me conheceu ensinando. Exatamente. Hoje você ensina melhor que eu, da mesma pegada de ensino. Não é mais daquela pegada do seminarista lá do seminário. Sangue de Jesus tem poder. Você ensina a mesma pegada, da revelação. Mas um dia você viu, reconheceu e quis para você. Exato. E pagou um preço por isso. Paguei um preço por isso. Não só de ofertar a moto, você foi o primeiro passo. Sim, não só esse. Os 2 anos que vieram depois são elas, né? Decisivo. Eu lembro da primeira palavra que o Senhor me deu quando estava proposto para que eu fosse andar com o Senhor. O Senhor me chamou lá na casa do meu pastor, do apóstolo Júnior, e falou assim, só tem uma forma de eu transferir o que eu tenho para você, se você me servir. E o Senhor me leu um texto de Elias e Eliseu. Quando Elias e Eliseu, que Eliseu levava a água para deitar na mão de Elias. Na mão de Elias, esse texto. Foi esse texto, e eu, sem saber o que significava, eu falei, tô dentro. Eu estava desesperado, queria mesmo era sair daquela situação. E aí, foram 2 anos servindo, e é porque as pessoas acham que eu não servi, não. Não fazem ideia, né, As pastor? pessoas acham que eu sempre fui o pastor Borges. Os seus discípulos? Porque quando eu falo para eles que eu servi, eles não acreditam. É porque eles acham que o servir hoje é difícil? Eles acham que o servir é difícil. Aí eu falo assim, eu servi, irmão. E eles não conheceram aquele pastor Eduardo que você conheceu. Não conheceram. O de hoje é muito mais polido, né, Borges? Irmão, o treino é terrível. Tinha que estar tudo muito certo. Entendeu? Agora, olha que coisa interessante. As pessoas querem o azeite, mas não querem pagar por ele. Não. E outros querem pagar, mas querem pagar com dinheiro. Exato, pagar com dinheiro, não com reconhecimento. E dinheiro não compra. Não compra. É ligado à honra. Ligado à honra. Tem que reconhecer, porque o passo para honrar é o reconhecer, né? Exato. Forte. Vamos lá. Vamos continuar, então. Verso 37. 37, é o que nos interessa, é por isso que a gente está aqui.
Exato. Então, capítulo 24, verso 37. Diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Uau! Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é a vinda de Deus? Não, é a vinda do Filho do Homem. Porque aquele que venceu vai retornar Exatamente. para ser recompensado por Deus. Exato. Porque olha só, presta atenção, os planos de Deus não podem ser mudados. As pessoas não entendem isso, mas acredite. Uhum. O que Deus pensou lá no começo continua. Ok. Observe. Deus entregou a terra para o homem governar. Uhum. Vai ser um homem que vai governar. Óbvio, agora um homem glorificado. Mas é um homem. Uau. Porque presta atenção. Cristo, ele nos levou como humanidade. O irmão lá falou do segundo Adão, que não é o segundo Adão, é o último Adão. Por que é o último Adão? Porque o primeiro Adão representa toda a humanidade. O senhor concorda comigo? Sim. E por isso que quando ele pecou, todos pecaram. Estavam todo mundo nele. Isso. O último Adão também representa toda a humanidade. Ok. Quando ele foi glorificado, todos que estavam nele foram glorificados. Como lá no outro. Como lá no outro. Quando o outro pecou, todo mundo que estava nele pecou com ele. Esse é o pecado original. Exato. Esse também. Também. Todo que está nesse está glorificado. é glorificado nele. Já está glorificado. Uau. É que as pessoas não... Mas já está glorificado. O texto não diz será. Já está. Já está. E outra, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Com ele. Com ele. Não vamos nos assentar. Não, já estamos. Já estamos. Quando ele subiu, nós subimos também. Ó, Adão, né? Colocando aí a média que as pessoas fazem, Adão viveu 6.000 ou mais de 6.000 anos atrás. Presta atenção, quando ele pecou lá, você nem sonhava de existir. Okay. Mas você já tinha pecado com ele. Você nem existia, já tinha pecado com ele. Porque ele te representava. É a lei do representante. Quando Cristo subiu aos céus e se assentou nos lugares celestiais, você subiu com ele. Uau. Presta atenção, as pessoas que ainda não nasceram, mas que vão nascer e serão salvas, já estão se assentadas com Cristo, porque ele representa. Uau. Por isso que ele é o último Adão. Que forte. Vamos lá. Vamos aqui. Mateus 24, 37. Ó, a maior parte das pessoas que ensinam escatologia vão ler esse versículo, mas nunca tiveram a preocupação de ir lá ler como é que foi nos dias de Noé. Ok. Se é como nos dias de Noé, temos que ler lá como que foi. Foi nos dias de Noé. Você concorda comigo? Certeza. Sim ou não? Absolutamente. Ó, mas olha o detalhe do texto, ó. Sim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então tem que ser como foi nos dias de Noé. Exatamente igual. Exatamente. Vamos lá? Vamos. Gênesis. Vamos ler lá. 7. Gênesis 7. Vamos ler. Então, você que está aí, que gosta de escatologia, que gosta de Bíblia, nós vamos fazer, daqui a alguns meses, em julho ou iniciozinho de agosto, nós estamos definindo a data, a gente vai definir isso até sexta-feira, a maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil, não é isso, pastor Ronaldo? Exatamente. Vai ser em São Paulo. Exatamente. Por que São Paulo? Por ser mais logístico para todo mundo que vem de toda parte do Brasil, tá? No lugar adequado, um ambiente de excelência, com mesa, cadeira, mesa, lugar para você se alimentar, tá? Para você fortalecer seu corpo. Nós vamos fazer uma imersão de 12 horas ou mais, estudando escatologia, graça, vida espiritual, crescimento de igreja. Mas nós não vamos só te ensinar isso. Nós vamos te ensinar como ensinar isso. Você vai ser certificado por nós. Nós vamos dar o certificado para você e vamos cadastrar você para que você receba essa certificação
essa capacitação, vamos ungir você, para você ensinar isso para outros povos, línguas, nações, quem sabe longe do Brasil. Então, como que você vai saber disso? Fique ligado nas nossas redes sociais. De agora em diante, eu e o pastor Borges vamos fazer muitas lives explicando para vocês, gerando no seu coração esse desejo, essa vontade, esse amor pela palavra, essa paixão pela palavra, para que você possa vir com a gente ser capacitado. Presta atenção, isso não vai ser apenas uma imersão, pode ser a oportunidade da sua vida. Amém. De mudar totalmente a sua vida, seu ministério, a vida da sua família, tudo. Na vida dele foi assim, na minha foi assim, e vai ser assim na sua. Amém. Amém? Então fique ligado nas nossas redes sociais, fique ligado em todas as nossas lives, porque sempre vamos estar falando. Creio que até sexta-feira nós temos a data definida, não passa para a semana que vem, no início da semana que vem, nós estamos soltando a divulgação disso aí. Então fique ligado, fique ligado. E segunda-feira agora, dia 29, perdão, temos Escola do Reino lá em Alphaville, Barueri, São Paulo, Vitor Azevedo, Eduardo Reis e Ronaldo Borges. Olha lá, ó, já tô dentro dessa inscrição. Mano, você vai ver o que vai ser isso. Glória a Deus. Vai ser a maior imersão de capacitação bíblica do Brasil. Verdade. Amém? Você não pode ficar de fora. Já estou com um grupo de pastores prontos para estar aí. Ó, já tem grupos Heraldo de pastores Vasconcelos, estamos te aguardando, querido. Entende? Vai ser a maior imersão de capacitação bíblica do Brasil. Nunca houve igual. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Vamos lá. Vamos lá. Gênesis 7. Ok. Viemos para cá para saber como é que foi nos dias de Noé. Sim. O texto diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justos diante de mim nesta geração. Ok. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida as espécies sobre a face de toda a terra. 4, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 é uma aprovação completa. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Uau! O que as pessoas não entendem aqui? É que Deus manda Noé entrar na arca, e eles acreditam, e na cabeça das pessoas, sem ler o texto, é que quando Noé entra na arca começa a chover. Ou seja, que quando Noé entra na arca vem a destruição completa. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Noé fica 7 dias dentro da arca, guardado. Uau! Ou seja, tem que acontecer o rapto dos vencedores. Exatamente. 7 dias antes. Ou seja, a última semana de Daniel, o rapto tem que acontecer antes dessa última semana. Claro. Noé era visto, Noé não foi mais visto. Exato. Até que a arca parou no cume do monte. Exato. Aí Noé foi visto de novo. Exato. Assim serão os que forem raptados. Exato. 7 anos depois, eles voltam com Cristo no cume do monte. Exato. Mas aí até criança entende. Olha lá, Eles não pegaram. Tamo juntas. Peniel? Não, eu achei que ela tava pegando, tá lá em Peniel. Vamos lá, eles não pegaram, né? Peniel deve ser a igreja. Presta atenção. Noé Deus entra na abençoe a arca. Peniel. Noé entra na arca e não vem chuva. Não vem, porque ainda precisa de 7 dias. No nosso caso, quando nós entrarmos na arca, e a arca é Cristo, a arca é uma tipologia de Cristo, quando nós formos raptados, levados, quando nós não formos vistos mais, os crentes vencedores, a destruição total não vem de forma rápida, precisa de mais 7 anos, para então vir a destruição. Depois de 7 dias é que chove, depois de 7 anos é que vem o final da era. Ok, porque esses 7 anos, eles são considerados dias, né? Exatamente. Porque a semana de Daniel são dias de anos. Exatamente. Olha só o verso 10. Ok. E aconteceu que passados 7, verso 9, né? Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
Só depois. Então, Noé ficou 7 dias dentro da arca sem chover. Uau. Será que eles entendem isso? Não? Não. E esses 40 dias é o mesmo período de tempo que Cristo levou para ser assunto ao céu depois de ter ressuscitado, né? Sim. Tem uma coisa importante para falar sobre isso aí que as pessoas não entenderam ainda, pastor. Porque a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. O senhor concorda comigo? Eu concordo. Só que dorme dois tipos de crente. Certo. Os vencedores e os derrotados. E os derrotados. E a ressurreição é só para os vencedores. A ressurreição é para os dois. Para os dois? Mas cada um ressuscita com um corpo. Diferentes? Diferentes. Óbvio. O vencedor já glorificado. O vencedor ressuscita com um corpo de glória. E o que não venceu? Com um corpo imortalizado. Uau. Essa aí foi a primeira vez que eu ouvi. Mas observe. E Cristo, a primeira vez que foi visto, ele foi visto com um corpo imortalizado, não glorificado. Exato. O senhor concorda comigo? Concordo. Ele não venceu? Não. É porque ele é a primícia dos dois. Ele tem que representar os dois. Entendi. Ele é a premissa dos dois. Dos que dormem. Mas dormem dois tipos de crente. Entendi. Então, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita com o corpo imortalizado. Muito boa. Isso representando Concordo. Os não vencedores. Forte. Que terão um corpo semelhante ao corpo de homem. Só que ele é imortalizado. Por quê? Leva 40 dias, então, o processo da imortalização dos que ressuscitarem primeiro. Exatamente. E por isso que importa que ressuscitem primeiro. E depois nós, os que estamos vivos, né? Exatamente. Seremos elevados às nuvens. Mas observe. Por que 40 dias que Cristo ficou? É simples. 40 dias é uma aprovação completa. Ô Douglas, não é corpo mortalizado, é corpo imortalizado. E é imortalizado porque o pecado foi arrancado dele. Então não morre mais. Não morre mais. Mas não foi glorificado ainda. Por isso Cristo, quando aparece ferido. Ferido. Mas quando João vê ele depois... Ele está glorificado. Ele está glorificado. Então já não tem mais ferida. O cabelo é branco como a lã, os olhos de fogo, pés e mãos como latão. Esse é o corpo de glória. Vestido de linho. Montado em um cavalo branco, porque agora é o corpo glorificado. Uau, lindo. Peguei. O senhor pegou, não? Na lata. Por quê? E por que os crentes não vencedores não receberão corpo de glória? Porque ainda terão que enfrentar a disciplina. Uau. Consegue entender? E a disciplina no corpo imortalizado. No corpo imortalizado. Uau. Pode apanhar à vontade que não morre. Meu Deus. Não tem pecado. Vamos lá, que senão você vai bugar eles essa hora da madrugada. Vai lá. A mente não está funcionando mais, né? Vamos lá, mas vamos voltar para Mateus 24. Porque nós lemos só o primeiro versículo ainda. Que hora é agora, pastor? Meu relógio parou. Acabou a bateria? Acabou a bateria. Mas eu acho que... Alguém coloque aí a hora para nós, por favor. Que horas que é? Aí, irmão? Porque eu não estou acreditando que essa hora da madrugada tem 100 pessoas assistindo a gente aí. Isso é lindo, hein, pastor? A gente gosta de Bíblia, hein? Glória a Deus. 100 pessoas, tem 90 aqui e 14 ali. 100 pessoas. Porque o meu é só para a escola. Mais de 100. O meu tá no grupo, que tem muita gente, 17 mil pessoas. 2h05 da manhã. 2h05 da manhã. Meu Deus. Aí é só crente ninja. Meu Deus. Olha lá, eu já aprendi com o pastor Eduardo. Purgatóriozinho. Purgatóriozinho. Esse Bispo Santos. Ô Bispo Santos, deixa eu te dar uma notícia. Essa é a última live que você vai assistir aqui. Vai lá. Vamos lá. 24, vamos lá, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, é o que nós lemos agora, né? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o detalhe. E não o perceberam. Uau. Ninguém vai perceber o rápido. Ninguém vai perceber o rápido. Eita. É imperceptível, porque ele vem como um ladrão. Pastor. Cara. O mesmo cara que chamou o último Adão de segundo está falando purgatóriozinho. Primeiro você vai aprender quem é Adão, primeiro, depois o último, aí depois você volta para a gente falar de Bíblia. Antes não, viu, irmão? Me ajuda. Me dá até preguiça. Dá preguiça mesmo. Vai lá, vamos lá. Observe. Então,
Da mesma forma que foi lá com Noé... Ricardo Ítalo, Deus te abençoe, varão. Tá aí o pastor Ricardo. 2h da manhã, Ricardo Ítalo aí, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Tem muita gente assistindo. Olha só. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até no dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Correto. Então Noé entra na arca e eles não percebem. O Jesus disse que da mesma forma será a vinda dele. Ou seja, os que de fato serão livres da condenação, da tribulação, eles serão levados de forma imperceptível. As pessoas só de fato vão se antenar para o que está acontecendo quando começar a destruição mesmo. O texto 39 diz, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uau. Desta mesma forma, né? Primeiro, imperceptível para aqueles que vão ser salvos da tribulação que há de vir sobre a terra, porque Jesus disse assim, ó, se você guardar a minha palavra, eu também guardarei você da tribulação que há de vir sobre a terra. Olha o que Deus está falando. Sim. Calma, pastor. É que para muitos é novidade ouvir isso. Ô Nilson, Júnior, não há problema ser novidade. E também não há problema discordar. Eu discordo do pastor Ronaldo Borges, eu só não o desrespeito. Então, a zombaria, ela não me parece uma boa forma de você discordar. Sabe como é que a gente discorda de Bíblia? É assim, ó. Você pega o texto bíblico, posta e explica isso, 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 isso. Por isso eu acredito que pode não ser assim. E você tem que me dar a chance de defender a minha ideia. Porque eu posso ter me expressado mal, você pode ter me entendido mal, você pode estar errado também na sua interpretação. Então tem que ir com argumentos. Não é só com zombaria, com risada, kkkk, purgatóriozinho. Isso não são argumentos. Isso é zombaria de quem não tem argumento. Esse tipo de pessoa, eu não faço questão que esteja aqui, na minha live. Vai estudar a Bíblia lá onde ele gosta de aprender as coisas. Aqui não, porque aqui é para quem tem um pouquinho de cérebro. Essas pessoas que têm 2 neurônios e um briga com o outro, não serve para mim não. É a última vez que vai assistir. Quando terminar aqui eu vou excluir ele. E acabou. E quem ficar zombaria, não serve. Aqui nós queremos gente de Deus. Entendeu? Só isso. Queremos gente séria, que quer aprender, que quer dialogar, que quer discutir, que pode até discordar da gente. Eu tenho um monte de alunos que discordam de mim. O pastor Ronaldo discorda. Outro dia eu falei assim para ele, ô pastor, você acha que eu sou religioso? Ele falou assim, pastor, o senhor é muito. Entende? Eu achava que eu não era religioso. Depois eu fui pensar no que ele falou e ele tem razão. Porque eu fui criado debaixo de religião e ainda sou muito religioso em coisas que ele veio depois de mim, com o ministério dele, e já não é tão religioso como eu. E não tem nenhuma falta de respeito nisso. Amém? Desrespeito não. Zombaria não. Discordar sempre. Né? Discorde, faça perguntas, entendeu? É isso aí. Eu fico pensando, né? O que leva um cara entrar numa live dos outros para ficar desrespeitando os outros? É simples, só você não assistir. Eu não quero assistir, pronto. Entendeu? Não quero assistir, não vou assistir, não consigo entender. Eu todos os dias venho para mim um monte de live, eu vejo um monte de live, eu entro lá, o cara começou a falar. Aí, ó o irmão falando, ó. Verdade, esse bispo aí tá faz tempo tirando onda. Verdade, tem que sair fora mesmo. Exatamente. E assim, ó, todo dia eu abro lá o Facebook, tem um monte de live. Ó, eu entro, não gosto, eu saio. Se tivesse o mínimo de respeito, não estaria fazendo essas coisas aí. Agora, isso mostra o caráter do cara, né? Quer nem discutir. Aqui na rua não tem, porque se me desrespeitar, não fica, irmão. Vai embora. Mas não fica mesmo. Discordar faz parte do ensino. Agora, discordar, você pode discordar à vontade. Zombaria, desrespeito, não. Isso é coisa de moleque. Eu não gosto de moleque. Você quer ser moleque, vai ser moleque em outro lugar. Aqui não. Vamos embora. Vamos lá. Será que o irmão foi embora agora? Foi não, que esse demônio fica aí. Ainda chama de bispo, né? Bom, se Lúcifer era querubim, ele pode ser bispo. Vamos lá. Então, preste atenção. Há um intervalo de tempo entre o rapto dos vencedores
e o final de todas as coisas. Porque o que as pessoas também não entendem é que quando Cristo vir vai ser uma grande destruição. Vai haver uma guerra muito grande, segundo a Bíblia, a guerra do Armagedon. Isso aí. Muita morte, né? Eu falei disso lá ontem na escola. Exato. Né? A carne, vai ser servida a carne de pessoas. A Bíblia, há uma profecia no livro de Joel, se eu não estiver enganado agora, ou Oséias, não lembro direito agora o texto, mas que diz que onde passar o exército de Cristo, na frente dele é como que fosse o jardim do Éden. Atrás dele, onde ele passar, será pura devastidão, vai ficar tudo devastado. Correto. Consegue entender? A Bíblia diz, pastor, que os vencedores, eles se lançarão sobre a espada. Uau. Eles se lançarão sobre a espada. O cara está lá com a espada ou com a arma, ele se lança em cima. Não morre. Não morre, está glorificado. Forte, hein, Brasil? Consegue entender ou não? Então vai haver muita... E a Bíblia diz que Cristo ele vai ferir as pessoas que estiverem ali nesse momento da volta dele com uma praga muito grande. Que praga que é essa? A Bíblia diz que os olhos vão apodrecer e o cara estando em pé. E a língua vai apodrecer o cara estando em pé. É o que diz a Bíblia. É o que diz o texto bíblico. Então, ou seja, entre o Noé entrar na arca e a destruição, houve 7 dias. Entre o rapto dos vencedores, aqueles que serão livres dessas coisas, e a grande destruição, que é o terrível dia do Senhor, há 7 anos. Há um intervalo. Concordo. Aí Jesus vai continuar falando, olha só. Vamos lá, vamos ler. Então, estando os 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Uau. Preste atenção. Estando 2 no campo, isso significa o quê? Que os 2 estão fazendo a mesma coisa. Concordo. O senhor concorda comigo? A mesma obra. A mesma obra. Se estão fazendo a mesma obra, preste atenção. São 2 pessoas que fazem a mesma coisa, são 2 crentes. Estão 2 no campo, tá ali. Um foi levado, E outro ficou. o outro ficou. Tá, se o outro ficou, esse outro vai para onde? Boa pergunta. Ou tem 2 momentos, ou nós vamos ter que voltar atrás, desfazer toda a teologia e dizer que salvação perde e que esse cara vai para o inferno. Que é o que diz a teologia. Exatamente. A teologia dos últimos Exatamente. 100 anos, a teologia mais pentecostal, não é isso? Exatamente. Mas Jesus, o tempo todo, vai alertar os apóstolos a que vigiem. Uhum. Vigie, porque vocês não sabem que hora que há de vir o seu Senhor. Presta atenção. Pensando nesse ponto de vista, se você acreditar que a salvação perde, você vai ter que acreditar que os apóstolos talvez não seriam salvos. Certo. Porque caso contrário, se todos serão levados, por que tem que vigiar? Boa pergunta. Se todos os crentes vão ser levados, por que eu tenho que vigiar para quê? Então, ele está falando presta atenção, o cara faz a mesma coisa. Eles estão no campo, os 2 estão no campo. Mas um vai ser levado e o outro vai ficar. Presta atenção, um é tipificado por Noé, entrou na arca. Outro é tipificado pelo povo que ficou, vai ter que enfrentar a grande tribulação. Correto. Consegue entender ou não? Presta atenção, mas esse crente que ficou, uma hora ele tem que subir também. Certo. Concorda comigo ou não? Vai subir para a nuvem. Para a nuvem, presta atenção. Então, presta atenção. Arrebatamento. Então, tem que haver 2 momentos. Você entendeu? A volta de Jesus tem que se dar em 2 momentos. Não tem o que fazer. No momento ele leva um, e no outro momento ele leva o resto. Ou vai ficar crente aí na terra. E que é não vai pra simples lugar nenhum. também. No primeiro momento ele leva a primícia das colheitas, no segundo momento ele leva a colheita. Exato. Sempre antes da colheita tem a primícia da colheita, né? Exatamente. Quem não entende nada, não gosta de primícia, não entende o que nós estamos falando. Mas tem que ter a primícia. Primeiro a primícia, depois a colheita. Primeiro o filho, depois a mulher. Exato. Porque a mulher que deu à luz a um filho não é Israel, é a igreja. Exatamente, é a igreja. E o Claro. filho que ela deu à luz são os vencedores. Porque senão fica tudo errado, né? Você vai ter que arrumar muito argumento para dizer que Israel foi perseguido pelo diabo por 3 anos e meio. Porque a mulher, ela é perseguida pelo diabo por 3 anos e meio, pelo dragão. Mas nessa época Israel vai estar amigo dele, né? Porque ele vai se assentar lá no trono. Claro! E esse dragão, esse diabo, na verdade ele é aquele chifre que brotou.
Exatamente, ele vai usar aquele chifre. Aquele chifre é o corpo dele. O diabo vai usar. Então presta atenção. O que diz que é o Cristo e que não é o Cristo, Sim. Se assenta como se for a Deus e não é. Não é, exatamente. Não é isso? Exatamente. Esse é um homem. É um homem. Não é um bicho. Não. Igual é o pessoal pensa. Não, é um homem. É o que nós falamos E ontem. esse homem, ele é representante de um poder terreno. De um reino. Ele vai governar a Terra. Num governo mundial. Num governo mundial. De que forma? Da única forma que funciona governo, hierárquico. Ok. Não tem outra forma de governar. Ok. Então tem que se dar em 2 momentos. Tem que se dar em 2 momentos. Entendi. Caso contrário, vamos ter que voltar e admitir que salvação, na verdade, você é salvo hoje, não é amanhã, porque o cara ficou para trás, vai para onde? Muita gente ainda não venceu essa questão da salvação, nós vamos dar mais aula sobre isso no futuro. Mas vamos lá, continuando. Olha lá. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. As duas estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Um é levado, o outro não é. São crentes que estão na obra. Exatamente. Crentes que estão na obra. Então, um crente é levado, o outro fica. Outro fica. Só que esse que ficou vai ter depois um segundo momento. Vai ter um segundo momento. Que é o arrebatamento na nuvem. Exatamente, mas ele vai ter que enfrentar os 7 anos de problema. Entendi. Que esse é o grande problema. 7 anos de problema que no começo vai parecer bom e depois vai ficar ruim. Na verdade, apesar que para ele vai ser ruim. Para a igreja vai ser ruim tudo. Para a igreja vai ser ruim o tempo todo. Para Israel vai ter 3 anos e meio de falsa paz. E para as nações. Para as nações. Isso aí. Então põe aí. A volta do Senhor Jesus se dará em 2 momentos. Escreve isso aí. Em 2 momentos. Agora, argumento bíblico para essa declaração. Bora lá. Vamos lá? Argumento bíblico para o fato de que a volta do Senhor Jesus se dará em 2 momentos. Vamos lá. Agora mesmo o Pablo Marçal vai começar no Instagram dele, 4h50 da manhã. 4h50? A live ensinando. Daqui a pouco a gente vai emendar. Vamos emendar tudo esse negócio. Vamos lá. Eu tô um pouco assim porque eu fiz uma cirurgiazinha hoje aí, porque meu dente deu um maior problema. E amanhã cedo eu vou fazer outra cirurgia. Mais profundo, que vai ter que ir lá no osso, abrir de novo. Então eu tô assim falando meio estranho, vocês não reparam não. Vamos lá. Vamos começar em Atos de novo, não? Vamos começar em Atos. Eu acho que aquilo ali é o texto que deixa mais claro. Mais claro. Que ali assim, até criança entende, pode não aceitar. Atos dos Apóstolos. Mas entender, exatamente. Atos dos Apóstolos vai deixar claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Coloca o texto aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, não é isso, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Verso de número 9. Já estou aqui. Jesus está falando. Jesus está falando no 8. No 8. No 7 e no 8. No 7 e no 8. No 9, vai dizer o que acontece. No 7 e no 8 ele vai falar dos tempos. Exatamente. Das estações, que é aquele negócio que nós lemos em Mateus e em Lucas. Exatamente. No 9, vai dizer o que acontece quando ele está falando. E o texto diz assim, Atos dos Apóstolos 1, verso 9. Atos, capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas. Ele ainda estava falando. Foi subindo, né? E uma nuvem o recebeu. Enquanto falava, subia. Exatamente. Ele foi subindo e falando? Subindo e falando. Uau. Exatamente. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Então ele ele subiu até chegar uma nuvem. Exatamente. E ele desapareceu por entre a nuvem. Exato. A nuvem ocultou ele dos olhos de quem estava, no caso aqui, sobre o Monte das Oliveiras. Que foi o lugar de encontro que ele marcou. Porque ele marcou um lugar de encontro. Né? Exatamente. Se você ler Mateus 28, você vai ver que ele manda os discípulos ir para o Monte das Oliveiras. Ele marcou. Marcou o encontro. Assim como Deus fez com Moisés no Sinai. Exatamente. Diga ao povo que no 3º dia eu descerei sobre o Monte Sinai. Então, Jesus marcou também. Exatamente. Para o Monte das Oliveiras. Dos Oliveiras. Quando eles chegaram lá, ele faz o famoso discurso, né? É-me dado todo o poder. Porque presta atenção. Quando Jesus chegou lá no monte, 40 dias depois de estar aparecendo para os caras, teve uns que duvidou. Mesmo? Duvidaram dele? Duvidaram. Não creram. Sangue de Jesus.
Irmão, esse pra você ver que a gente é crente ainda. Consegue entender ou não? A gente é bom crente. Dos apóstolos. Os apóstolos duvidaram. É porque o povo pensa que os apóstolos eram tudo Herói. semideus. Mas não é. Vai lá. Vamos lá. E estando com os olhos fitos no céu, ou seja, olhando, Ok. enquanto ele subia, eis que o Detalhe. Estando com os olhos fitos no céu, singular. Singular, exatamente, que ele tá indo pro primeiro. Uhum. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Esses 2 homens são anjos, né? Você pode dizer para ele a diferença quando diz céu e quando diz céus no plural? Posso. Todas as vezes que se você tiver uma boa tradução, né? Todas as vezes que a Bíblia dizer céu no singular, está falando de um céu específico. Ok, toda vez que a Bíblia disser céu no singular, é um céu específico. Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Okay. Todas as vezes que a Bíblia dizer céus no plural... Todas as vezes que ela disser céus no plural... Está falando de mais de um céu. Dos 3 de uma vez, pode ser? Pode ser dos 3, pode ser de 2. Entendi. Mas não é de um específico. Pode ser do 1 e do 2, pode ser do 2 e do 3. Exatamente. Mas não... Ou dos 3. E você vai precisar ler o contexto para saber de que céu está falando. Ok. Porque existem pelo menos 3 céus. O apóstolo Paulo diz que foi o terceiro céu. Se existe o terceiro, tem que ter o segundo, tem que ter o primeiro. É isso aí. Pelo menos, né? Pelo menos. Por exemplo, não vou falar não, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos largar isso para lá. Então, ele foi subindo, chegando nas nuvens. Quando ele chegou nas nuvens, que ele foi encoberto, 2 homens vestidos de brancos, que são anjos, né? Apareceram aos que estavam lá olhando para cima. Que foram os apóstolos. Os apóstolos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Singular. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, porque até agora ele está na nuvem, há de vir assim como para o céu o viste ir. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Da mesma forma que ele foi, ele volta. Ok. Faz todo sentido. Todo sentido. Agora, como é que ele foi? Ele foi em 2 etapas. Certo. A primeira etapa, do Monte das Oliveiras até as nuvens. Sim. A segunda etapa, das nuvens até o trono. Ok. Concordo. Concorda? Sim, porque está claro. Ele vai até as nuvens, a nuvem oculta ele. Primeira fase. Depois da nuvem, ele foi ocultamente até o trono. Até o trono. Essa é a maneira que ele subiu. Da mesma forma ele vai voltar. Exatamente. Ou seja, tem que haver uma primeira parte oculta. Do trono até a nuvem. E depois uma visível. Da nuvem até o Monte das Oliveiras. Até o Monte das Oliveiras. Exato. Então, agora dá para se entender, porque ele diz que vem como ladrão. No momento que ninguém espera. Nuvem, escondido. Até a nuvem, escondido. Certo. E depois ele vem e todo olho verá. Das nuvens para a terra. O Filho do homem vindo sobre a nuvem. Exatamente. Sobre a nuvem. Ou seja, ele vem sobre a nuvem. Exatamente. 2 fases, 2 momentos. 2 fases, 2 momentos, concordo. Vai tomar mais um remédio? A dor é que dói muito. A minha dentista arrancou o dente e deixou... A minha dentista não. Eu estava em Ribeirão, ministrando na igreja do pastor Arão, meu dedo doeu muito e precisou ser arrancado, porque o meu dentista já tinha preparado para o aparelho aquela vez para tirar. A mulher tirou, mas deixou um pedaço da raiz dentro do osso e costurou. Ai, irmão, presta não. Meu Deus. Amanhã eu vou fazer a cirurgia para retirar. Hoje eu tive que fazer tomografia. Uma pequena cirurgiazinha. Amanhã vai abrir, vai ter que limpar lá o osso, tirar todos a inflamação, a infecção, que infeccionou, que estava uma bola, tive que tomar injeções hoje o dia todo. Eu fico o dia todo lá na clínica. Mas estou aqui firme, porque o meu corpo manda eu, não é o diabo não. Amém. Vamos lá. Então vamos agora para o texto. Vamos para o texto aonde vê a segunda fase. Daniel, né? Já fizemos esse percurso aí algumas vezes. Vamos fazer de novo, porque muita gente aí não viu. Daniel, capítulo de número 7. Daniel 7, ó. O meu tá até marcado, ó. Tá marcado? Olha aí, ó. Que a gente estudou ontem, né? Estudamos ontem. Só que não tá marcado o que a gente quer, não. Porque não. ontem o assunto era outro, era o anticristo. O anticristo.
Que linda essa passagem aqui em Daniel 7 sobre o anticristo. Muito claro, né? Fica muito claro, muito claro. Daniel capítulo 7, verso 13. Uhum. Daniel está tendo visões de Deus, da parte de Deus. Certo. E ele vai dizer assim, Daniel 7,13. Daniel 7,13. Ok. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, singular, Uhum. um como filho do homem, Ok. e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ok. Então ele está vindo com as nuvens, subindo, né? E foi-lhe dado domínio, ele vai se sentar sobre um trono. Ok. E a honra e o reino, ele vai reinar, ele vai sentar sobre um trono. Ok. Para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ok. Então, ou seja, segunda fase, da nuvem ao trono. Para Daniel receber vê. poder. Para receber poder, vai ser glorificado agora. Ok. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Antes, exatamente. Agora é o momento que ele vai ser glorificado. E observe que Daniel vê como que o filho do homem, Exato. porque ele ainda está com o corpo imortalizado. Ok. É importante eles assistirem essa mesma live várias vezes, né, pastor? Várias vezes. Vai entender, muitas né? vezes, exatamente, para você ir notando tudo, marcando. Você vai assistir outras Lendo, vezes relendo. e você vai ter a impressão que teve parte que você não ouviu. É muito comum isso. Quando alguma palavra me ministra, eu normalmente já compro a palavra, coloco no carro para ouvir. Aí eu vou ouvindo. A impressão que eu tenho é que em alguns momentos eu não estava lá. Que loucura. Porque parece novo. Que loucura. Tem que ouvir de novo, ouvir até chegar, até que você consiga compreender. Muito forte. Segunda parte, da nuvem ao trono. Ok. Agora, a volta, processo inverso. Do trono para a nuvem. Da nuvem para o monte. Para o monte. Do trono para a nuvem, quem está na terra não vê. Ok. Da nuvem para o monte, quem está na terra vê. Então, a primeira fase como um ladrão, a segunda fase todo olho verá. Exato. Consegue entender ou não? Ficou muito claro. Muito claro. Na primeira fase, diz respeito aos vencedores, que serão levados para o trono. A segunda fase diz respeito aos demais crentes, que se encontrarão com ele nas nuvens. Os outros crentes que não são vencedores não vão para o trono. Exato. Vão para a nuvem, a encontrar o Senhor nos ares. É o que diz a Bíblia. Não diz que vai para o trono, diz que vai para as nuvens. Mas a respeito dos vencedores, diz que vai para o trono. É forte. Vamos ler os textos? Vamos ler os textos. Vamos lá. Vamos lá. Diz que os vencedores vão para o trono. Para o trono. E os arrebatados para as nuvens. Para as nuvens. Qual o senhor quer ler primeiro? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos lá. Eu amo o texto de Apocalipse 12. Ele é lindo. Porque, na verdade, foi esse texto, foi aqui que Deus virou a chave. Despertou tudo. Eu estava em Rondonópolis no dia, eu não esqueço esse Do dia trono. mais. Exatamente. Eu estava em Rondonópolis, e assim, ó, quando eu li, Abriu. Foi aqui que Deus abriu a chave da escatologia para mim. Você veio até falar comigo, eu nem quis escutar, não Exatamente. foi? Fala para ele saber que não é fácil. Não é fácil. Eu cheguei todo entusiasmado para falar com o pastor que eu tinha tido uma revelação. Quando eu comecei a falar, ele falou assim: ô Borges, outra hora de conversa. Deixa eu ir para outro dia. Quero ouvir isso agora, não. Aí, pastor, quanto tempo depois ele ouviu? 2 anos depois. Eu levei 2 anos para ir verificar o que ele estava falando. Exatamente. Entende? Mas porque naquela época ele serviu o meu ministério. Então, o que eu estou te falando, eu não estou te falando da boca para fora. Estou falando com a experiência. A gente que acha que é superior ao outro, a gente não ouve o que o outro tem a dizer. Mas Deus revela a todos. Exatamente. Todos os que têm coração para isso, Deus vai revelar. E você vai ter que aprender deles. E ponto final. É isso. Entendeu? Então, como ele me servia, eu tinha essa autonomia. Ou seja, eu tinha essa autoridade dele falar quando eu quisesse ouvir. E aí, o que eu fazia? Eu fugia. Por quê? Ter medo de encarar o texto. Falar, pô, eu vou ter que olhar para esse negócio.
Aí teve um dia que eu fui atrás dele. Verdade. Eu falei, ô Borges, aquele negócio que você falou do trono, fala de novo. Foi mesmo. Aí ele sentou e foi dar aula para mim. Por quê? Porque aí, mesmo que eu não tivesse recebido a palavra na hora e não quisesse ouvir, ele falou do trono. E o Espírito Santo pegou aquela palavra e veio abrir no meu coração. Quando meu coração estava aberto, eu procurei ele. Então entenda, muitas pessoas que te rejeitam a mensagem hoje vão te procurar amanhã. Com certeza. Por isso que nós temos muita paciência com as pessoas que discordam a priori. Não tem problema com isso. Presta atenção. A gente só tem problema com desrespeito e zombaria, não com discordância. Você pode discordar à vontade, porque a gente sabe qual é o processo do Espírito. Nós passamos por ele. Claro. Não é fácil receber de pronto. Não é fácil. Eu falava com o pastor hoje, só recebe de pronto quem é muito humilde. Quem é muito humilde. E não é o caso da maioria. Não é o meu caso, por exemplo. É raro, né, você achar a gente humilde para aprender. É aquela pessoa que realmente é muito humilde, ela recebe tudo de pronto. E quem ensina a Bíblia tem dificuldade com o novo. Por que os professores de Bíblia nas igrejas ficam tudo ultrapassado? Porque eles pegam aquilo que eles ensinam e aquela é toda a verdade deles. Eles têm dificuldade com o novo. Mas a teologia é de revelação progressiva. Se você ficar com a sua verdade, você vai ficar ultrapassado. E vão vir pessoas e vão passar na sua frente e pronto. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 5. Nós já aprendemos aqui que a mulher é uma representatividade da igreja. Sim. O dragão é o diabo. Está escrito aqui no verso de número 8 e verso de número 9. O dragão é o diabo. E aqui então está a cena. A mulher está para dar à luz e o dragão está diante da mulher porque quer tragar o filho. O dragão não tem interesse na mulher inicialmente. O dragão, ou seja, o diabo não tem interesse na igreja inicialmente. O diabo tem interesse nos vencedores, que é o filho varão. Então, verso 4, falando aqui, verso 4. Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E... Só um minuto, Borges. Sim. Parece que o Bispo Santo está se retratando. Tá. Olha lá, Bispo Santos. Mais uma vez quero me retratar. Amém, bispo. Glória a Deus, bispo. Deus te abençoe. Fique em paz aí, então. Deus te abençoe. Presta atenção, nós não temos problema com a discordância. Nosso problema é com a zombaria e com a falta de respeito. Arrume argumento bíblico e discorde o tanto que você quiser, nós estamos aqui para debater o assunto. Exato. Vamos lá. 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-o sobre a terra. O dragão, que é o diabo, está escrito na Bíblia aí, você precisa ler o texto, verso 9. Ok. Parou diante da mulher que havia de dar à luz. Certo. Para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ok. É muito simples porque que o diabo está interessado no filho. É por causa da profecia de Gênesis. Certo. Porque lá em Gênesis, quando Deus vai dar a sentença para o diabo, diz assim, que a semente da mulher, ou seja, o filho, é que vai pisar na cabeça dele. Ok. Então, a briga dele nunca foi com a mulher, porque a mulher foi fácil de enganar. Ele ficou esperando a semente. Uau. Aí você vai dizer assim, tá, pastor, mas a semente da mulher é Cristo. Sim, é Cristo, mas Cristo é só a cabeça, meu filho. Nós somos o corpo. Ok. Consegue entender ou não? É porque não caiu a ficha ainda que quem se une ao Senhor é um só com Ele. Você e Cristo é a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 6, você verso 17. Coisa, a mesma coisa. Você e Cristo porque é o se une mesmo. ao Senhor é um espírito com Ele. Pastor, e por que eu sou a mesma coisa que Cristo? Porque Deus atendeu a oração de Jesus. Pastor, qual oração? Jesus faz uma oração intercessória por nós. E ele diz assim, Pai, que eles sejam um conosco, como eu sou um com o Senhor. Então, pastor, você e Cristo é a mesma coisa para Deus. Uau. Então, se Cristo é a semente, você também é a semente. Se Cristo vai governar com vara de ferro, você também vai governar com vara de ferro, porque você e Cristo é o mesmo. Se Cristo se assentou num trono, você vai se assentar num trono. Porque não há mais separação entre você e Cristo. Você está unido ao Senhor. Uau. Consegue entender ou não? Então presta atenção. A mulher, lá no jardim, Eva. Amém? A mulher, aqui,
há 2000 anos atrás, Maria. A mulher hoje, a igreja. E ela vai gerar o filho varão. Exatamente. Exatamente. Muito forte. Vai gerar o filho varão. Observe, verso 5. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O filho foi arrebatado, a mulher ficou. Uhum. Agora, observe como... Ah, tá, mas essa mulher é Maria e esse filho é Jesus. Tá bom. Me explica o resto do texto. Vai lá. 4. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 3 anos e meio. Tem nada a ver com Maria. Onde é que deserto que Maria fugiu 3 anos e meio? Tem nada a ver. Ah, pastor, mas Maria foi para o Egito. Mas quanto tempo Maria ficou no Egito? E Egito é Egito, deserto é Deserto é deserto. deserto, presta atenção. Presta atenção. E quando foi que o diabo perseguiu de fato? Presta atenção. Ah, pastor, mas o diabo perseguiu o menino. Mas aqui o menino já foi para o trono. Ele não está com Maria, ele não está com a mulher mais. Ok. O diabo não está perseguindo o menino, porque o menino já caiu fora. Tá no trono Está no trono, sentado no trono. O diabo está perseguindo é a mulher. Presta atenção. Para isso aqui ser Jesus e Maria... Ou seja, a mulher era Eva, no Gênesis. Sim. A mulher foi Israel na Antiga Aliança. Exato. A mulher é Maria no advento da plenitude do tempo. E a mulher é a igreja na Nova Aliança. Exatamente. Mas olha só, pastor, presta atenção. Para ser Maria, Jesus tinha que ter sido arrebatado para o trono quando nasceu. Sim. E a Maria ficado sozinha. No deserto por 3 anos e Fugido meio. para o deserto por 3 anos e meio. Não tem nada a ver. E o diabo perseguia ela. Não tem nada a ver. Não é Maria. Tá claro que não é Maria. Mas eu posso dar mais argumento ainda. Vamos. Verso 13. Certo. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Não perseguiu mais o filho, Perseguiu a mulher. porque o filho já caiu fora. Agora entenda. Quando ele foi lançado na terra, o que não aconteceu nos dias de Maria. Não aconteceu de Maria. Vai acontecer agora, quando houver guerra no céu. Para mim está muito claro, pastor Borges. Mas observe, o problema é assim, ó. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema é que não tem como ensinar quem não quer aprender. Exato. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. Porque o cara é igual pregar para católico. Você mostra o texto e ele fala assim, não, mãe. Qual a diferença? É a diferença. O Papa não falou assim. Exato. Então, presta atenção. O filho varão foi levado para o trono. Vou mostrar que esse filho varão, ele é os vencedores. Apocalipse 2. Olha o argumento aqui, ó. Verso 5 de Apocalipse 12. Primeiro, Apocalipse 12, 5. Deu à luz o filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, o que o filho varão, o que o filho homem vai fazer? Reger as nações com vara de ferro. Apocalipse capítulo 2, verso de número 26, diz assim, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Então, os vencedores. Vencedores. Pastor, mas Cristo vai reger com vara de ferro. É claro, filho, você só é vencedor por causa de Cristo. E você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, você é o corpo. Exato. Cristo vai reger com vara de ferro? Vai. Através dos vencedores. Através dos vencedores. Por meio deles. Corpo? Assim como Deus falou com Moisés no Sinai por meio do anjo. Exato. Cristo vai reinar por meio dos vencedores. Exatamente. Ele se assenta no trono, os vencedores vão comandar tudo. Comandar tudo. É isso aí. Pastor Felipe disse que deu um grito lá. Meu Deus. Então, para onde foi o filho varão? Para o trono, diga para o trono. Rapaz, vou dar um glória aqui e vou acordar todo mundo. Minha alma tá pulando. Isso aí, Júnior. O versículo... Pode falar os versículos. O primeiro texto é Apocalipse 12, 5, que nós lemos. O segundo texto é Apocalipse 2, verso 26 e 27. Ok. Nós passamos no 12, 13 também. No 12, 13 também aqui embaixo, quando o dragão persegue a mulher. Ele persegue a mulher porque o filho já não está, né? E olha só, e foram dadas, 14, a mulher 2 grandes asas de águia para voar para o deserto. Maria não ganhou asa. Não. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo
tempos e metade, de um tempo. O que prova que um tempo, tempos e metade de um tempo... Fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente é 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque isso aqui é importante para abrir lá em Daniel. Porque em Daniel nunca vai falar que é 3 anos e meio. Não. Vai falar essa forma aqui, ó. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Essa é a primeira parte. Eles vão para o trono. E a segunda parte? E a segunda parte? Para as nuvens. Vamos lá? Vamos. O texto de que o filho varão vai para o trono ficou claro. Ficou claro. Tessalonicenses. E que o filho varão é os vencedores. Os vencedores. Vamos lá. O filho homem. Que nasceram da igreja. Nasceram da igreja. Tessalonicenses capítulo 4. A igreja dá a luz, né? Exatamente. Paulo disse, eu tenho dores de parto. Ou seja, onde estão os vencedores? Dentro da igreja. Uau. Tessalonicenses? Capítulo 4, verso de número 16. 4,16, vamos lá. Tessalonicenses 4,16 vai dizer assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque o Senhor vai descer ao som da trombeta. Ok. Qual trombeta? A última. Como é que eu sei disso? Como? Porque o texto de Apocalipse 11 vai dizer que Cristo só vai aparecer nas nuvens na última trombeta. Na última trombeta. Observe. Certo. Então vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Os que ficamos. A encontrar o Senhor nos ares. Os que ficarmos. Os que ficarmos. É claro, já ficou. Agora, olha o argumento para dizer que isso aqui não é. Mas Paulo falou nós. Presta atenção, irmão. Então Paulo tinha que estar vivo até hoje. Verdade. Para esperar o Senhor. E ele não está vivo. E ele não está vivo. Porque ele está falando na possibilidade daquilo acontecer naquele momento. Ou seja, nós igreja. Essa é a ideia. Porque para você defender o argumento que isso aqui não é a segunda vinda... Você vai se tornar um preterista. Exatamente. Só porque Paulo falou nós, então você tem que manter o Paulo vivo até hoje, porque ele tem que esperar para ir lá, ué. Porque ele disse, nós os que ficarmos vivos. Ele não ficou vivo. É forte, pastor. Consegue entender? Tá claro. Tá claro. Mas eu vou falar para você da trombeta. Olha só, com a trombeta de Deus. Com a trombeta então, de Deus. Isso vai acontecer com a trombeta de Deus. No verso 16, é isso aí. Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos lá. Texto importante. Eu estou precisando de outra Bíblia, né, pastor? Tá linda essa aí. Toda... Isso aqui é Bíblia de crente, usada, gastada. Essas Bíblias novas de crente que nunca escreve, nunca fica ruim, gente que não aprende. Não tem o pastor Alderi Nelson Rocha? Sim. Ele costuma dizer um negócio. Ele diz o seguinte, uma Bíblia inteira pertence a uma vida estraçalhada. Uma Bíblia estraçalhada pertence a alguém que tem uma vida inteira. Amém. Eu recebo esse mistério aí. A sua Bíblia, irmão, não tinha que durar mais que 1 ano, não. A minha dura mesmo. Quando o cara não me toma elas... Olha lá. Vai lá. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Verso 50. Agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nem o que é mortal herdar o que é imortal. Exatamente. Quando diz corrupção herdar a incorrupção, quer dizer, o que é mortal não pode herdar coisas eternas. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Na verdade, nem todos vão morrer. E ele se inclui. Nem todos nós dormiremos. Essa é a ideia. Mas não foi o caso dele. Não é o caso dele. Mas todos seremos transformados. Pronto. Dormindo ou não dormindo vai ser transformado. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Quando é que vai acontecer? Quando... A última trombeta. Quando o pessoal for para as nuvens... Sim.
É na última trombeta. Na última trombeta. Olha só. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o que ele disse lá no Tessalonicenses. Incorruptível, ele não diz glorificado. Não glorificado. Vá, forte. E aí ele vai dizer, ó. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista de imortalidade. Ok. Consegue entender ou não? Sei. Então, ante a última trombeta, nós já sabemos que são 7 trombetas. Certo. Concorda comigo? Não? Sim. Então, vamos ler o que tem na última trombeta. Vamos ler. Apocalipse 11. Que aí vai... Se a gente achar a última trombeta, a gente vai entender direitinho. O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 11, para você Capítulo que ficou 11. dormindo aí. Apocalipse 11. A frase do Alderi. Uma Bíblia estraçalhada pertence a alguém que tem uma vida inteira, tá? E uma Bíblia inteira, sem nenhum estrago, pertence a alguém que tem uma vida estraçalhada. Porque não se alimenta da palavra. Exato. Essa é a ideia. Sétima trombeta, Apocalipse 11, 15. Você sabe qual é o problema? Um dos problemas, pastor? Qual? É que o povo não entende a simbologia. Eu tenho certeza disso. Mas vamos... O crente, só de ser símbolo, ele já desvaloriza. Exatamente. Né? Quando você fala para ele, vamos fazer a ceia direitinho, ele fala, é só um símbolo. Vamos batizar direitinho, é só um símbolo. Exatamente. O fato de ser um símbolo parece que perde valor. Mas Deus se comunica por símbolos. Exatamente. Vamos lá. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou sua trombeta. Essa é a última trombeta. Ok. Houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ok. E ele reinará para todo sempre. Então ele não está Certo. reinando ainda. Ele está vindo para reinar. Os 24 anciãos que estão assentados nos tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo... Os 24 anciãos que estão diante de Deus Sim. prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Deus. É o mesmo texto de Apocalipse capítulo 5. Exatamente. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Ok. E iraram-se as nações. Ficaram com inveja. Não. E veio tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Ok. Tribunal de Cristo. Certo. E o tempo de dares galardão, Aos profetas. recompensa aos profetas, teus servos e aos santos. Correto. Tribunal. Certo. E aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes. E o tempo de destruir os que destroem as terras. Ou seja, destruiu os ímpios. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. Certo. Quem que é a arca da aliança? Cristo. Cristo. Então presta atenção, até agora está tudo coberto com nuvem. Ok. Mas agora o que acontece? Abre. A cidade aparece. Uau. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande Saraiva. A cidade vai aparecer por entre as nuvens. Exato, porque ela estava ali já. E ele no trono. E ele no trono, só que ela estava escondida. Uau. Quando as nuvens abrem, aparece, presta atenção. E Cristo, ele vai sair de dentro da cidade. Porque a cidade, ela vai ficar nas nuvens. Ela não pode descer na terra ainda. Por quê? Porque a terra ainda está amaldiçoada. Forte. E por 1000 anos, essa cidade aqui vai ficar voando. Então, Cristo e os vencedores vão sair da cidade e vir à terra e vão voltar para a cidade. Uau. Muito forte. Muito forte. Tá pegando aí? Então entenda, presta atenção. Tá ali as nuvens. Eu vou te mostrar que ele vai sair das nuvens, porque você tem cara de inquieto. Apocalipse 14, 14. É o mesmo momento, é a mesma coisa. É a hora da ceifa. A hora da ceifa. Vamos lá. Olha só. Olhei, Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Está sobre a nuvem. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda. Outro anjo saiu do templo. O templo está ali. Tá ali. A cidade. Claro. Clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Lança tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda. Porque já a seara da terra está
Madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra e foi cegada. Ou seja, o templo, que é a cidade, é porque eles também não creem que esse é o templo de Deus com os homens, né? Não creio, né? Não creem em nada. Mas ali na nuvem, a cidade está na nuvem, a cidade desceu, está na nuvem ali, ó. Quando abre a nuvem, eles veem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é Cristo. Uau. Como explicar Tessalonicenses 4, do 1 ao 3? Vamos lá. Vamos lá ver o que está escrito. Se falar sobre o assunto também, né? Porque 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 3. quatro, 1 ao 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que, assim como recebeste de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento que vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Nada a ver. Nada a ver. Não pode fornicar, irmão. É isso que está escrito aí. Pode fornicar, não. Por que o irmão saiu com essa? É isso. Como explicar? O que tem a ver com o assunto? Você está falando da salvação? Não, Algo não sei. assim? Vamos lá. Não dá bola, não. Segundo Tessalonicenses não tem capítulo 4. Não tem, não. Capítulo 4 não tem, não. Segundo Tessalonicenses. Vai lá. Segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Vamos lá. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses. Vai. É o que nós falamos Daqui ontem, a eu pouco acho, a gente né? chega em Gênesis. Vai. É o que nós falamos ontem, não é? 2 do 1 ao 4. É o que nós falamos ontem. Aqui, ó. Vai lá. Do anticristo. Vai lá. Vamos falar? Vamos ler, pai. Ver. Ora, irmãos, rogamos-vos Ele quer saber como explica isso. Então, vamos lá. Rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quando Jesus Cristo vir, nós vamos se reunir com Ele, porque todo mundo vai ter que estar diante do tribunal. Certo. Que não vos movais falsamente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ok. Paulo estava dizendo para eles que eles podiam descansar, que o dia de Cristo não estava perto como eles imaginavam. Passou 2000 anos e é a prova disso. É a prova disso, exatamente. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Foi a aula de ontem. Não vai acontecer. Se você assistir aí na live, tá salva a aula de ontem, você vai entender. Vai lá. Ou seja, não vai acontecer sem que primeiro venha o anticristo. Esse aqui é o anticristo. Tá tudo certo. Cristo não vem para a terra sem que primeiro se manifeste o anticristo. Não quer dizer que os vencedores não sejam raptados antes. Exatamente. Vai lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em Jerusalém, no terreno, não na celestial. Na celestial. Ou seja, o anticristo, vai haver a reconstrução do templo, e o anticristo vai se assentar lá como se fosse Deus. Mas ele não é Deus. Mas ele não é Deus. Amém. Tá bom demais, chega por hoje, você já... Mano, presta atenção. Você já tá fazendo hora extra. Vamos lá de novo. Pastor Ronaldo Borges. Sim. Então quer dizer que ou julho ou agosto, Sim. nós vamos marcar essa semana. Sim. Até segunda-feira nós vamos ter já a divulgação Completa. exata. Vai acontecer a maior imersão de aprofundamento bíblico já visto no Brasil. Amém. Vai ser isso. Nós vamos estar 12 horas ou mais juntos estudando a palavra de Deus, os assuntos escatologia, os assuntos mais quentes da atualidade, mas não é para os fracos. Você que é fraco, não vai. É para os fortes. Presta atenção. Escatologia, a graça de Deus, a vida espiritual, espiritualidade, fé e crescimento de igreja. O crescimento da igreja. Mas é o crescimento da igreja mesmo. Amém, irmãos? E nós não vamos te ensinar apenas. Nós vamos te ensinar
como ensinar e vamos te certificar para que você possa ensinar outros. Esse dia pode mudar por completo a tua vida, a vida da tua família, o teu ministério, a tua igreja. Então é um dia que você não pode perder. Vai ter um preço. Não vai ser barato, porque isso não é para qualquer um. Amém? Mas vai ser acessível, porque uma coisa é valor e outra é preço. O que nós vamos te entregar lá, nessas 12 horas, tem muito valor, certo? O preço é insignificante diante do valor que nós vamos te entregar. Então, você não pode ficar de fora. Se você tem chamado de Deus, saia do Chile, saia do Peru, saia dos Estados Unidos, saia do seu estado, vem para São Paulo. Por que São Paulo? Por ser logístico para todo mundo. É o ponto mais logístico do Brasil para todo mundo. Todo mundo de qualquer lugar do Brasil consegue chegar em São Paulo com um voo direto. Amém? Então, nós vamos fazer a maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil, preparando você para ensinar. Nós vamos te capacitar, nós vamos te ungir, nós vamos te certificar e vamos te credenciar para isso. Amém. Amém? Então você não pode ficar de fora. Pastor, fale um pouquinho para eles da expectativa que o senhor tem no seu coração desse evento. A expectativa é enorme, né? Eu sempre, desde o início, eu sonhei com isso. Já fazem anos que eu sonho com isso, né? E creio que chegou o tempo de realizar esse sonho. Foi uma revelação que Deus deu ao senhor. Sim. E nós vamos fazer juntos. Eu creio que vai ser poderoso. O apóstolo Gustavo Lara e outros convidados. E eu preciso falar desse apóstolo Gustavo Lara para os irmãos. Amém. Se você me perguntasse assim, pastor, tem alguém que o senhor queria ficar com ele 1 ano trancado em algum lugar? Eu vou te responder, apóstolo Gustavo Lara. Que é da Argentina, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Irmãos, assim, ó, se tem um Paulo nos nossos tempos, é esse homem. Então, é assim, é uma pessoa que não só ensinando, emana mas Cristo. Ficar perto dele é uma coisa que é uma coisa assim, ó. Só de estar perto muda a sua vida. É constrangedor a presença de Cristo na vida desse homem. Então, qual o valor mais ou menos para a gente se preparar? Presta atenção. Os que conseguirem fazer a inscrição primeiro vai pagar por volta de R$499, tá? E os que ficarem por último vai pagar até R$1.000 ou mais de R$1.000. Então nós vamos abrir por lotes. Então quando abrir, você esteja no primeiro lote. Amém? Isso vai poder ser parcelado em até 3 vezes. Tá bom? Vai ser mais ou menos isso. Então entenda. O primeiro lote vai pagar por volta de R$499. Nos últimos lotes você vai poder pagar até R$1.500. Então esteja dentro do primeiro lote. Exatamente. Da parte da escatologia, eu vou entregar para os irmãos lá no dia da aula uma mapa cronológico da escatologia. E conforme nós formos ministrando a aula, você só vai preenchendo ele com os versículos. Vou entregar um mapinha cronológico, né? E você só vai preenchendo esse mapa cronológico com os versículos. Vai ser a primeira vez que o pastor Ronaldo Borges vai dar toda a escatologia que Deus deu a ele. Ele vai entregar ser a primeira toda. Vez. Do início ao fim. Porque cada vez que a gente ensina um pedacinho. Por exemplo, o que ele ensinou aqui agora é um pedacinho, mas um pedacinho tão insignificante diante da dimensão do que foi dado a ele, do que nós recebemos de Deus, que você não consegue ensinar com isso. Você consegue saber para você algumas coisas que você talvez não tinha visto ainda. Mas agora, para você ensinar, você tem que ter completo. E ele vai te dar um cronograma, um mapa completo. Você vai só preenchendo os versículos. Você, pelo menos, presta atenção, vão ser pelo menos 3 horas no nível mais alto de ensino, só de escatologia. Então, preste atenção. Não vai ser nesse nívelzinho que nós estamos aqui. Não, vamos para outro nível. Nós vamos para um outro nível. Vamos montar o quebra-cabeça, porque essa é a grande chave. E vamos te dar as ferramentas. Montar o quebra-cabeça. Tá bom? Então você não fique de fora. Pastor, como que eu vou ter mais informações sobre isso? Fique ligado nas minhas redes sociais. Fique ligado nas redes sociais do Pastor Borges.
Fique ligado em todas as nossas lives, porque em todas as nossas lives daqui para frente nós vamos estar falando. Olhe bem, quem é professor tem que estar, quem é pastor tem que estar, quem é ministro tem que estar, quem é cantor tem que estar, quem é crente precisa estar nisso, porque presta atenção, escatologia é o assunto mais desejado. Presta atenção, nós fizemos pesquisa, é o assunto desejado por 69% dos crentes hoje, é saber da escatologia. Então você precisa saber, e você precisa estar dentro. Amém? É isso aí. Beijo a todos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Fique em paz.